está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar um momentinho? Eu acho, é uma teoria minha, que a coisa que o demônio mais odeia, uma das coisas que ele mais odeia, é o capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, que a gente acabou de ouvir agora. Já falamos outras vezes que o capítulo 18 é o discurso eclesial de Jesus. É quando ele junta os discípulos e dá algumas normas de como deve viver a comunidade cristã ao longo dos séculos. Então ele começa falando de humildade. Perguntam para ele quem que é o maior no reino dos céus? Ele fala, criança, tem que ser como uma criança, tem que ser humilde, não pode escandalizar os pequeninos, não é, os que creem no meu nome. E às vezes a gente vai vendo também desde o começo do capítulo, a gente fala, a gente não é humilde como criança. Às vezes a gente ofende dentro da igreja, né, se escandaliza os pequeninos. Depois vem essa parte da correção fraterna de hoje. Né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o a sós. Quão pouco se faz isso? E depois a próxima parte é sobre o perdão dos pecados, que vai ser o evangelho da missa do domingo que vem. Que conta até aquela parábola de um homem que devia muito dinheiro, foi perdoado, etc. Então, a gente pode pensar, falar, Jesus deu todas as regras para como viver bem a comunidade cristã, aí o demônio fica louco, ele fala, não, se o pessoal fizer isso, eu estou perdido. Se todo mundo for humilde, se todo mundo corrigir o irmão que pecar com caridade, e se todo mundo perdoar os outros, estou perdido, né? Meu reino acabou, né? O reino de Satanás. Então, queria que a gente focasse, né, como o tema de hoje é esse daqui da correção fraterna, que a gente pensasse um pouco, né? Examinasse na nossa vida, na vida da igreja. Pensem nas paróquias, nos grupos de jovens que tem nas paróquias, não é, nos grupos de oração, em qualquer pastoral dentro da igreja, nas comunidades religiosas, nos centros do Opus Dei, em todo lugar tem. É triste, parece que é super negativo falar isso, né? Mas é uma realidade, né? As pessoas brigam entre si, que falam mal um do outro, que reclamam, que não se perdoam. Não é verdade que a gente deveria falar, eu quero colocar em prática de verdade isso? Desse modo, como Jesus explica, vai a sós, corrige, né? Com caridade, falar com jeito, né? Para não ofender, não machucar, mas falar a verdade. Depois, se ele não ouvir, então eu chamo outras 2 pessoas para que também expliquem, convençam que a pessoa está errada. E depois falam para a igreja, etc. O modo como Jesus fala. Mas isso tem uma obrigação para nós. Né? Deus fala aqui para o profeta Ezequiel, também na primeira leitura, se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não lhe falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por culpa própria. Mas eu te pedirei contas da sua morte. Pensemos nas pessoas que convivem conosco. No nosso grupo, na nossa comunidade, no nosso centro, na nossa pastoral, né, de quem está participando aqui pela internet, qualquer que seja a situação da igreja que nós vivamos. Eu faço assim? Eu estou vendo que uma pessoa tem algum defeito e corrijo? Ou vou primeiro comentar com outra pessoa, falar mal pelas costas? Às vezes está todo mundo sabendo dentro da igreja, né, dentro da comunidade, menos o próprio interessado que está com pecado. Então, pensando nisso, essa responsabilidade é uma obrigação cristã que nós temos. E a gente se examine e fala, eu não posso corrigir alguém, em vez de corrigir, eu estou falando mal.
Vou parar de falar mal e vou procurar corrigir com caridade aquela pessoa. Agora, também se pode cair no lado oposto. A pessoa que fala, isso daqui é o centro do evangelho, o negócio é ficar corrigindo todo mundo de tudo. E fica super ligado, né, para achar uma falhazinha que às vezes não tem nenhuma importância. É só um jeito de ser da pessoa, o tom de voz dela que eu não gosto, então eu fico irritado com aquilo, quero corrigir. Sabe, a pessoa que fica dando cartão amarelo para tudo. Opa, cartão amarelo para esse daqui, cartão amarelo para aquele outro. Uma espécie de VAR eclesiástico. Sabe o VAR no futebol? Então ele vê uma pessoa, fez um negocinho, ele já... Vamos ver se isso daqui foi correto ou não foi correto. Então, vamos ver se foi correto. Então, que a gente não caia nem de um extremo de falar, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, não quero ajudar, não quero corrigir, e nem no outro extremo, que é não deixar passar uma. E achar que tudo é grave, que tudo deve ser corrigido, porque assim a gente pode tornar insuportável a vida das pessoas que convivem conosco. Vamos pedir a Jesus a sabedoria, né, para viver bem esses ensinamentos desse discurso de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.